Irmãos, irmãs, que Jesus possa trazer-nos a sua paz aos nossos corações. Allan Kardec, o insigne codificador da doutrina espírita, assim que despertou para os fenômenos mediúnicos que multiplicavam-se pela Europa e pelo mundo a partir da segunda metade do século XIX, sentiu necessidade de estabelecer uma publicação periódica que pudesse acompanhar o avanço destas manifestações, dos estudos teóricos sobre a nova doutrina que estava nascendo, sobre a análise de diferentes casos de manifestações espíritas. E a este periódico ele intitulou de Revista Espírita, trazendo por subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, numa referência à etimologia da palavra psicologia, né? Ciência que estuda a alma. A psicologia que nós temos hoje em nossas academias é uma psicologia que deixou a alma de lado, deixou a alma de fora. Embora esse processo já venha sendo revertido com os atuais estudos no campo da consciência, feito por disciplinas como a psicologia transcendental, transpessoal. Kardec, nesta obra, Jornal de Estudos Espíritas, passou a acompanhar, né, o desenvolvimento das ideias relativas ao Espiritismo, que estava nascendo, e no segundo mês que circulou essa revista, no mês de fevereiro do ano de 1858, exatamente um ano depois dele ter publicado o Livro dos Espíritos, obra que marca o nascimento do Espiritismo na face da Terra. Antes do Livro dos Espíritos, é sempre importante frisar, não existia doutrina espírita, não existia nem termo espiritismo. O Espiritismo começa com a publicação do Livro dos Espíritos. Allan Kardec escreve lá no item 1 daquela obra, da introdução daquela obra: para coisas novas são precisos termos novos, a fim de se evitar os erros inumeráveis de duplo sentido, de ambiguidade, que às vezes o mesmo vocábulo encerra. E por isso ele forjou, ele criou, né, o neologismo, uma palavra nova, o espiritismo, para distinguir do espiritualismo. Portanto, hoje muitas vezes falam em espiritismo kardeciano, espiritismo de mesa branca, espiritismo disso, espiritismo daquilo. São redundâncias, né? Não existe outro espiritismo senão aquele que surgiu com a publicação do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Então, um ano depois, Allan Kardec publicou a Revista Espírita, e como estávamos dizendo, no segundo mês de circulação dessa revista, o mês de fevereiro, ele traz um relato muito interessante intitulado O Fantasma da Senhorita Clairon. Ele colheu esse relato das memórias escrita por esta senhorita, que era uma atriz, né, atriz de teatro, havia vivido no século anterior, portanto no século XVIII, nascendo no ano de 1723, e tendo iniciado a vida artística em Paris, apresentando-se no ano de 1743. E Allan Kardec comenta, como é colocado nas suas próprias memórias, nos estudos que são feitos a elas, que ela apresentava uma beleza que superava o seu talento no ofício que ela elegera para a sua vida. É importante lembrar que o século XVIII é um momento importante da história europeia, uma vez que o movimento iluminista
está disseminando as suas luzes nessa época, né? Os filósofos iluministas como Diderot, D'Alembert, Rousseau, Voltaire e outros estão trazendo a público as suas ideias, né? Criticando o despotismo dos monarcas, né? O absolutismo, as injustiças sociais, defendendo a liberdade de pensamento, de expressão, a igualdade social. E a cidade de Paris, ela tem um papel fundamental nesse sentido de trazer ao mundo uma corrente de ideias novas que haveria de se espalhar por toda a Europa e estendendo a sua influência mais além, como a própria América do Sul, Central e do Norte. E Paris, né, estava vivenciando um florescimento surpreendente, né? Os seus bulevares estavam apinhados de pessoas, de transeuntes, e também as casas teatrais estavam surgindo nessa época, e as pessoas estavam procurando muito esse tipo de entretenimento, né? E um dos mais procurados eram as apresentações de tragédia e também de comédia. E essa senhorita Clairon acabou sendo protagonista de um episódio de obsessão que Allan Kardec julgou por bem relatar no mês de fevereiro de 1858 da Revista Espírita. Conta Kardec que um senhor bretão, que ele não cita o nome, enamorou-se por essa atriz numa paixão absorvente e enlouquecedora, e não foi por ela correspondido. No primeiro momento, ela não teve uma relação de amizade, de tolerância, até que não conseguiu mais conviver com a presença daquele senhor e rompeu as relações com ele de forma muito brusca. E nunca mais vieram a ver-se. Passado um tempo, ela foi chamada por um dos serviçais daquele senhor, em função dele ter adoecido, né, por estar loucamente apaixonado, né, com certeza um distúrbio dos seus sentimentos, das suas emoções, e pedia encarecidamente que ela se apiedasse dele e fosse vê-lo nos últimos instantes, no que ele julgava os últimos instantes da sua vida. E ela, pressionada por aqueles que a cercavam, resolve não ir. E o serviçal retorna, então, avisando que ela não iria comparecer até a presença daquele senhor. E ela estava na sua casa, junto da sua mãe, de alguns outros familiares, alguns amigos de teatro, comentando as últimas novas do momento. Estavam jantando, quando badalou o sino às 11 horas da noite, e se ouviu um estrépito tremendo, se ouviu um grito apavorante. Ela ficou desacordada durante um quarto de hora, segundo o relato de Kardec, e todos os presentes ficaram surpresos, né, estupefatos, assustados com o acontecido, e foram averiguar nas redondezas, não havia nada. E aquilo foi o início de um processo obsessivo tremendo, porque sempre às 11 horas se ouvia na sua casa e nas redondezas o som de um grito desesperado, atordoante. Certa feita, ela fora despedir-se de um amigo seu, que pertencia ao Serviço de Segurança Pública, e enquanto ambos estavam se despedindo, o grito surgiu entre os dois, jogando-os para lados opostos, dado a sua intensidade. E aquilo se repetiu durante vários meses, até que o grito foi substituído por um som de tiro.
Inclusive, segundo ela escreve nas suas memórias, certa feita ela e mais outro amigo estavam em sua casa e quando soou às 11 horas, houve o som do tiro que as arremessou, né, para o chão, como se tivessem levado, né, um solavanco, um empurrão. E aquele som também prosseguiu durante vários meses, quando foi substituído por um som de palmas, que modificava a sua intensidade, o seu ritmo, dependendo da ocasião. Certa feita, passando pela residência daquele seu antigo amante apaixonado, e encontrando uma das suas serviçais, resolveu ir conversar com ela, o que ela lhe esclareceu o seguinte, que naquele mesmo dia que ela não havia assentido em acompanhar o ajudante, o serviçal que havia ido buscá-la para despedir-se daquele senhor que havia se enamorado por ela, ele ficou esperando por ela até as 10h30, na expectativa de que ela viesse vê-lo. Mas, quando o serviçal avisou que ela realmente não viria, ele se desesperou e disse que a perseguiria tanto na morte quanto foi o tempo que ele a perseguiu em vida. E às 11 horas, no mesmo momento que eles ouviram um grito na casa dela, ele havia desencarnado. E desencadeou um processo obsessivo que durou cerca de 2 anos e meio, exatamente o tempo em que transcorreu do momento que ambos se conheceram até o momento do seu decesso, da sua morte. Quando então a obsessão, em função das suas características peculiares, assim como iniciou, também terminou, transcorrido esse tempo. E essa história, ela traz uma série de problemas que encontram a devida solução nos postulados espiritistas, como a existência do ser espiritual, a sobrevivência desse ser após a morte, a interferência desse ser depois de morto na vida daqueles que são os considerados vivos, né, os espíritos encarnados, e também a questão da mediunidade. Então, em torno dessas questões, e a partir desse relato feito por Kardec sobre o fantasma da senhorita Clairon, nós vamos tentar compreender um pouco mais a questão da imortalidade do ser, da comunicação entre os chamados vivos e mortos, a questão da mediunidade e o problema obsessivo. Né? Porque não há como nós trabalharmos, ou comentarmos, ou conversarmos sobre obsessão sem termos uma ideia mais ampla da imortalidade e também da mediunidade. Então, o Espiritismo traz-nos esse conhecimento que foi partilhado por todas as tradições espirituais que existiram e existem na face da Terra, de que nós somos um ser transcendental, que nós somos um ser espiritual, que nós somos um espírito, que a morte é simplesmente a abertura de uma passagem para uma nova realidade de vida, uma abertura para uma nova dimensão existencial, que não está necessariamente separada da nossa, muito pelo contrário. Assim como o nosso espírito não está separado do corpo, e às vezes nós queremos compreender o espírito distinto do corpo, separado do corpo, e não há como, né? Por nós termos
essa característica de sempre querermos dividir as coisas, né? Dicotomizar as coisas, uma herança do nosso passado intelectual, né? Cartesiano, querer dividir para melhor compreender. Enquanto o nosso espírito está encarnado, ele forma um todo, né? Não há como se entendê-lo diferentemente. O que acontece ao espírito reflete-se no corpo, e o que acontece ao corpo reflete-se ao espírito. É assim também no processo da obsessão, né? Que ele afeta diretamente o espírito, mas repercute-se no corpo, até mesmo em forma de moléstias, e bem graves, né? O espírito André Luiz narra episódios na sua famosa coleção, que começa com o Nosso Lar e vai até E a Vida Continua. Ele narra casos de processos obsessivos em que a separação do obsessor do obsedado poderia acarretar no óbito da pessoa que sofria a obsessão, dados os elos de ligação. Então não há como nós encararmos as coisas de forma separada. Então, quando ocorre a morte, o espírito desencarna, ele não fica necessariamente separado do nosso plano existencial. Talvez do plano físico, mas não do plano mental, que é o plano que nos oferece as ligações perpétuas, perenes, né? Nós irradiamos os nossos pensamentos o tempo inteiro. Nós produzimos pensamentos incessantemente. Já li estatísticas de que nossa mente produz cerca de 60 mil pensamentos por dia. É muita coisa, nós não paramos de pensar. Então, a nossa realidade toda está concentrada em nossa mente, né? Buda já dizia, nós somos aquilo que nós pensamos, e ele estava correto. Então, através do nosso plano mental, nós mantemos elos de ligações com os entes aos quais nós nos afeiçoamos, ou também os entes com os quais nós não nos afeiçoamos. Mantemos elos de ligação. E, ocorrendo o episódio da morte, esses elos persistem. Tá? As correntes positivas e negativas que nós forjamos na nossa vida de espíritos encarnados, nós carregamos conosco na nossa vida de espíritos desencarnados. Então, nós nos transportamos para o lado de lá da vida, sendo o que nós éramos quando aqui estávamos, sem tirar nem pôr, né? Com as mesmas qualidades, as mesmas virtudes, os mesmos defeitos, as mesmas imperfeições. Então, essa questão da imortalidade é essencial. Depois dela tem a questão da interferência dos chamados mortos na vida, nas questões do dia a dia dos chamados vivos. Tem uma questão muito interessante no Livro dos Espíritos, que nós gostamos muito de citá-la, que é a questão 459, na qual Allan Kardec pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações? E os espíritos respondem: sim. Muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, eu vou repetir, né? Allan Kardec pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos, em nossas ações? E os espíritos respondem: sim, muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Essa é uma questão essencial e muitas vezes nós não damos a devida atenção para ela, já que ela nos desperta o interesse para a nossa realidade transcendental e para as interferências espirituais que nós sofremos rotineiramente, todos os dias, em tudo que nós fazemos. Inúmeras obras da codificação, Allan Kardec coloca que os espíritos que nos cercam nos acotovelam a todo instante, mas nós,
conscientemente, muitas vezes, não percebemos. Mas inconscientemente nós registramos a sua presença. Inconscientemente nós acabamos assumindo comportamentos que não são nossos. Inconscientemente nós acabamos tendo ideias que não são nossas. Inconscientemente nós acabamos falando coisas que não gostaríamos de ter falado, em decorrência dessa interferência que nós sofremos e que muitas vezes nós atribuímos, quando negativas, né, quando prejudiciais ao nosso descuido, à nossa imprevidência, sem saber, muitas vezes, que fomos coadjuvados por entidades espirituais interessadas no escárnio, na ridicularização, em nos prejudicar, em nos perseguir por termos alguma dívida decorrente de existências transatas e por aí vai. As causas da obsessão são as mais variadas, as mais diversas. Mas, para sofrermos essa influência do mundo espiritual, é necessário que nós tenhamos uma faculdade que Allan Kardec denominou de mediunidade. E aí é outra questão para a qual nós muitas vezes não atentamos como deveríamos. Allan Kardec escreve no capítulo 14 do Livro dos Médiuns que todos nós somos médiuns. Ele escreve assim: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. E segue explicando que se dá o nome médium, se aplica ele melhor àqueles em que essa faculdade se verifica de forma mais patente, ostensiva, em que o indivíduo consegue enxergar os espíritos, consegue ouvi-los, consegue materializá-los, consegue receber comunicações através da psicografia, através da psicofonia, ou por aí vai. Mas, a rigor, escreve o codificador, todos somos médiuns. A mediunidade é uma faculdade inata no ser humano, isto é, todos a possuem. E se não a possuíssemos, não sofreríamos essa interferência do mundo espiritual. Então, os fenômenos obsessivos estão diretamente relacionados à questão mediúnica. Aquele que está sofrendo uma interferência obsessiva em sua vida está demonstrando uma sensibilidade mediúnica. O espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo que versa sobre a obsessão, escreve que o obsedado é um médium de forças desequilibradas, é um enfermo, muitas vezes, representando outros enfermos. E essa classificação que é dada pelo espírito Alexandre, né, e anotado pelo espírito André Luiz, através da mediunidade do Chico Xavier, nessa obra magistral publicada no ano de 1945, é muito interessante, né, ao trazer aquele que está sofrendo uma interferência espiritual negativa e sendo classificado assim como um obsedado, obsidiado, sendo um médium de forças perturbadas, de forças desequilibrantes, sendo um enfermo representante de outros enfermos, né? E às vezes, como o próprio Espírito coloca, não é só de um, são vários. E isso evoca aquela famosa passagem evangélica em que Jesus encontrava-se peregrinando quando ele defronta um indivíduo vítima de uma obsessão soez, terrível. E a entidade passa a comunicar-se com o Cristo, maldizendo-o, e o Cristo lhe interroga o nome.
E ele responde da seguinte forma: meu nome é Legião, porque somos muitos. E Jesus aplica naquele momento uma terapia de desobsessão, né, concedendo o equilíbrio e a paz àquele indivíduo. É claro que hoje ninguém é possuidor desse talento, destas virtudes que o Cristo possuía para efetuar a cura do fenômeno obsessivo quase que de imediato. A solução de um problema obsessivo às vezes demora muito tempo, às vezes anos. Nós não podemos nos iludir que em nossos trabalhos de desobsessão, mesmo quando a pessoa recebe uma orientação para 3, 4 ou 6 sessões de desobsessão, que aquilo vai servir para libertá-la de vez do problema. Provavelmente não, né? Porque isso é um processo que demanda muito tempo e requer principalmente o esforço pessoal da pessoa que está vivenciando o drama da obsessão para conseguir libertar-se da mesma, né? Porque o que ocorre muitas vezes? Né? Ocorre que os espíritos benfeitores conseguem desvincular a entidade obsessiva do obsedado, mas esse não modifica a sua conduta, não modifica a sua postura interna e acaba atraindo outra entidade para ocupar aquele lugar que ficou vago. Chico Xavier sempre dizia, né, não adianta espantar as moscas, há que se tratar a ferida. Né? E muitas vezes a gente se refere de forma odienta a essas entidades que vampirizam, né, que obsedam, que drenam as energias dos espíritos encarnados, que provocam estorvos na sua vida, provocam confusão mental, etc. Só que muitas vezes nem sempre a vítima é quem nós pensamos que é. Né? Nem sempre a vítima é o espírito que está obsedando. Às vezes a vítima é o próprio obsedado, que atraiu aquela entidade pelas irradiações da sua mente e pelo endividamento que existe entre ambas. Num drama da obsessão, geralmente concorre o espaço de milênios. Um drama que já dura muitas vidas e que ali busca uma solução, que ali busca ser resolvido. E é por isso que dificilmente se resolve os casos mais drásticos de obsessão em pouco tempo. Não podemos nos iludir com isso, eles demoram às vezes anos. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, publicado em 1861, dedica um capítulo exclusivo para tratar do problema da obsessão, que é o capítulo 23. É um capítulo que convém a todos nós lermos, estudarmos, analisarmos, porque ele aprofunda essa temática e nos ajuda a compreender melhor como se dá a obsessão e as formas de nos acautelarmos, né, de a evitarmos e também de nos libertarmos, caso tenhamos incorrido num processo obsessivo. E ele classifica a obsessão em 3 tipos. Uhum. Ele chama... primeiro ele explica o que é a obsessão, dá uma definição de obsessão, né, no item 237, quando ele diz que a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Né? Então, a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Né? A influência contra a qual muitas vezes a pessoa não consegue opor a sua vontade e na qual a entidade espiritual que está encabeçando o processo obsessivo faz valer a sua vontade, o seu desejo, os seus pensamentos, etc.
E mais adiante, Allan Kardec explica que a obsessão consiste na tenacidade de um espírito, né? na tenacidade com a qual um espírito persegue a outra pessoa, e exercendo então uma influência da qual a pessoa não consegue se desembaraçar, não consegue se libertar, não consegue se livrar. E ele classifica então a obsessão em 3 tipos, né? O primeiro ele chama de o primeiro tipo de obsessão ele chama de obsessão simples, né? O segundo de fascinação e o terceiro de subjugação. Subjugação. Então, a obsessão simples é o tipo mais comum, o qual a maioria de nós está sujeito no seu dia a dia. Nem sempre é uma interferência mais grave, mais séria, que dure um longo prazo. Ela muitas vezes é esporádica, né? Ela é momentânea, acontece por não termos orado e vigiado, como recomendava Jesus, né? Acontece quando nós deixamos os portais da nossa mente abertos para que se alojem, para que ali encontrem guarida essas entidades, né? Inoculando em nós, então, o tóxico dos seus pensamentos, das suas emoções perturbadas, das suas energias confusas. Mas é mais simples de se libertar desse processo, porque nem sempre a obsessão simples se verifica através de um vínculo mais forte, né? Mas existe a conexão entre a entidade que está fazendo a obsessão e aquela que está sofrendo-a. E muitas vezes ela reconhece e, quando tal ocorre, consegue então opor obstáculo para que ela persista. De que forma? Modificando principalmente seus hábitos mentais, seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, né? Não tentando se enraivecer com frequência, não se estourando por qualquer coisa, não alimentando ódio dentro de si, raiva, incúria, desejo de vingança, desforra, etc. Todos esses sentimentos desequilibrados vão buscar os seus afins. Então nós vamos atrair, quando nós sentimos raiva, né, o que é a raiva? É uma energia desequilibrada, né? O que é o ser humano? É um campo eletromagnético. A raiva perturba esse campo eletromagnético e vai sintonizar com campos eletromagnéticos análogos. A mente em desalinho vai sintonizar com outras mentes que se encontram na mesma faixa de desalinho. Então, o indivíduo que sente raiva vai atrair para si os seres que se encontram na mesma faixa de pensamento, de sentimento, de emoção, a da raiva. Às vezes nós pedimos que os nossos benfeitores venham até nós, que os nossos anjos da guarda nos auxiliem, mas nós não nos dignamos em subir até o lugar onde eles estão, né? E alimentando sentimentos desejais, como o da raiva, conforme foi citado, nós não vamos atrair os nossos benfeitores, pelo contrário, nós vamos atrair espíritos tão perturbados quanto nós mesmos, que vão se afinar conosco e vão se acoplar a nós. E ali forma um circuito fechado em que a nossa raiva é alimentada e retroalimentada pela raiva das entidades que nós atraímos para nós. E se nós não conseguimos romper esse círculo vicioso, essa raiva necessariamente vai desencadear
numa neurose, numa psicose, numa depressão, até num problema físico, num problema orgânico, conforme estuda a psicossomática, nessa disciplina da medicina, que estuda atualmente os impactos da mente, dos hábitos mentais, das formas de pensamento, dos sentimentos, das emoções, no nosso sistema físico, no nosso corpo físico. E isso, atrelado ao fenômeno obsessivo, ele pode se agravar, desencadeando moléstias por demais graves. Então, a obsessão simples, ela consegue ser vencida, geralmente, a partir da mudança interior do próprio obsidiado. Joana de Ângeles, o espírito nobre que se comunica através de Divaldo Franco, dá a seguinte sugestão: não adianta nós brigarmos conosco mesmo, brigando com os pensamentos indesejáveis que nos vêm à mente, brigando com as imagens negativas que estouram em nossa casa mental. Nós precisamos visualizá-los, observá-los, deixá-los passar e procurar substituí-los por um pensamento melhor, positivo, saudável, agradável, uma imagem bela, bonita, que nos traga paz. Então não adianta a gente querer lutar com aquele pensamento, com aquela imagem, com aquele sentimento, com aquela emoção. Nós temos que substituí-los por uma melhor. É uma sugestão bastante válida. A prece, em todos os sentidos, é um forte antídoto contra a obsessão e contra a interferência de qualquer energia negativa a que nós estejamos, porventura, sujeitos. Nesse mesmo livro que eu citei, no Missionários da Luz, se eu não estou equivocado, no capítulo 3º, intitulado Oração, o Espírito Alexandre, que é o mentor que acompanha o Espírito André Luiz, nas suas experiências na espiritualidade, explica que a oração, seja onde quer que for feita ou por quem a faça, sempre traça fronteiras vibratórias. Então, quando eu oro, é como se eu criasse uma camada protetora em torno de mim, que vai isolar-me das influências negativas. Então, o Espírito coloca: a prece traça fronteiras vibratórias. Então, quando eu oro, eu formo um campo de proteção que impede muitas das energias negativas, prejudiciais, de chegarem até mim, de me prejudicarem. A fascinação é uma obsessão num grau mais aprofundado, na qual o espírito que está fazendo a obsessão, que está obsedando, que está vampirizando, que está controlando a vontade do espírito encarnado, ele, conhecedor das imperfeições daquele que ele está obsedando, vai lidar principalmente com o seu orgulho, com a sua vaidade, e vai atacá-lo por esses pontos fracos. E ele vai ser alertado pelas pessoas que estão ao seu entorno, que está sofrendo uma interferência negativa, que não era assim, mudou de repente, e que essas atitudes estão afastando as pessoas que gostam dele, etc. E ele nem vai dar bola, porque o espírito como que domina a sua vontade e o coloca numa verdadeira ilusão, numa vida ilusória, onde ele acha que está arrasando, ele acha que tem que ser assim mesmo, que tem que continuar fazendo isso, e está sendo joguete, está sendo um marionete nas mãos de uma entidade espiritual ardilosa que está sabendo controlá-lo ao seu talento, manipulá-lo ao seu talento. E a subjugação já é um caso bem mais grave. A subjugação é o que antigamente se chamava de possessão. A ideia de possessão, a ideia que a palavra possessão dá, é uma ideia de que um espírito das sombras, digamos assim, possa assomar-se do corpo de um espírito encarnado, e controlá-lo por completo. Isso não ocorre.
O espírito encarnado está ligado ao corpo por um processo biológico que começou muito antes da concepção, já na espiritualidade, em que a sua encarnação foi sendo preparada. Então não há como o espírito ser desalojado do seu corpo físico para outro vir a ocupar, né? Isso não ocorre. Mas na subjugação, o fenômeno é bem mais grave e a entidade muitas vezes consegue anular quase que por inteiro a vontade do obsedado e consegue inclusive falar através dela, agir através dela. Quantos crimes hediondos têm sido cometidos por pessoas doentes, né, mentalmente desequilibradas, e quando são questionadas, inclusive no júri, inclusive em julgamento, dizem ou não lembrar, dizem que não estavam sozinhas, dizem que cumpriram ordem, e muitas vezes ocorreu isso. É claro que não anula a sua responsabilidade, em hipótese nenhuma, porque o espírito é responsável pelas suas ações. E se ele está sofrendo essa interferência negativa, é porque ele abriu campo na sua mente para que essas entidades se infiltrassem e estabelecessem o império sobre si próprio. Mas então, nesses casos, as entidades têm um controle maior sobre a vontade do indivíduo, conseguem manipulá-lo ao seu talante, e é um fenômeno de difícil controle, de difícil solução, né? Ainda mais se a pessoa não cai em si mesma e não deseja melhorar, né? Tudo, né, esses 3 graus de obsessão, a simples, a fascinação e a subjugação, para libertar-se dos mesmos, requer indispensavelmente o concurso da vontade daquele que está sofrendo qualquer um desses graus de obsessão. A pessoa tem que querer, em primeiro lugar, é o ponto de partida. Só que o que ocorre? Às vezes a obsessão se tornou cômoda para o obsidiado. E existem relatos que os espíritos fazem que quando a pessoa é trazida na casa espírita, muitas vezes, onde muitas casas têm o trabalho de desobsessão, essas entidades são afastadas do obsedado para que esse seja beneficiado. Só que o obsedado sente falta da presença dos obsessores inconscientemente, porque ele sofre uma descompensação energética. Tal a simbiose, tal a ligação do obsessor com o obsedado. E finda a interferência positiva dos mentores da espiritualidade, o obsedado atrai pela sua mente de volta aquelas entidades obsessivas. Então, em primeiro lugar, há que se ter uma vontade firme para contrapor a essas vontades alheias que estão estabelecendo o império, porventura, sobre a nós. Então, qualquer fenômeno desobsessivo inicia pelo concurso do indivíduo em fortalecer a sua vontade. Como dissemos, há que se mudar, né, primeiro, os hábitos mentais, os padrões de sentimento e de emoções, né, se são emoções e sentimentos perturbados, há que se substituí-los por emoções melhores. O ódio tem que ser substituído pelo amor, a raiva pela paciência e pela calma, e assim sucessivamente, né? E a oração, né? A oração é um escudo, né? Um isolante contra essas forças que predominam sobre nós. Joana de Ângeles, nesse livro Amor como Solução, num capítulo chamado Impedição, ela faz algumas colocações muito interessantes sobre essa interferência que a gente sofre, negativa, da espiritualidade, e não se dá conta, né? Ela coloca assim: está se referindo mais àquele que quer melhorar-se,
que está engajado numa causa nobre, quer fazer o bem, mas muitas vezes não consegue. Aqui ela explica por quê. Rancorosos, referindo-se aos espíritos que não desejam o avanço de ninguém, rancorosos e vendo-te como adversário, porque estás em outra faixa da evolução e devotas-te a uma tarefa de libertação de outras consciências, investem contra ti, furibundos, dispostos a criar-te situações lamentáveis, embaraçando os teus passos no cipó das aflições. Geram antipatia naqueles aos quais gostarias de auxiliar. Quem já não passou por isso, né? Às vezes uma pessoa que gosta, inexplicavelmente surge de uma hora para outra uma antipatia, um ojerizo, uma aversão da pessoa em relação a nós. Às vezes inexplicavelmente. Criam animosidades entre grupos que te poderiam compreender e ajudar nos objetivos que abraças. Promovem situações complicadas, envolvendo-te. Confundem as tuas palavras, torcendo-as e apresentando-as conforme lhes compraz. Despertam ciúmes e invejas naqueles que te poderiam compreender. Cerram portas que antes estavam acessíveis. E ela segue dando outros exemplos, né? E são exemplos corriqueiros que nós vivenciamos diariamente, muitas vezes não enxergamos ali essa presença espiritual negativa que nós precisamos evitar, né? É claro que, em contrapartida dessa influência negativa, a influência positiva que os bons espíritos exercem o tempo inteiro sobre nós e que serve de contrapeso a essa ação negativa que é exercida sobre nós. Nós só precisamos escolher com quem nós queremos sintonizar, né? Nós pedimos desculpa por termos extrapolado um pouco o horário. Esse tema da obsessão ele é bem complexo, né? Demora mais tempo para ser tratado e analisado com profundidade, e é um problema que diz respeito a todos nós e para o qual muitas vezes nós não atentamos. Nós temos que estar alertas, a fim de não cairmos nas suas malhas e, se cairmos, sabermos delas sair, encontrando equilíbrio, porventura perdido, e encontrando a paz, que nos é indispensável para seguirmos bem pelos caminhos que transitamos na Terra, sob o amparo de Deus, sob a proteção dos nossos benfeitores espirituais. Rogamos a Jesus que nos abençoe, depositando sobre nós as suas bênçãos e promovendo a nossa libertação de nós mesmos, do nosso ódio, da nossa raiva, da inveja, dos ciúmes, do sentimento de vingança, da mágoa que tenhamos, do ressentimento, e ajudando-nos a realizarmos a nossa cura interior para gozarmos de saúde plena e experimentarmos o seu grande amor. Agradecemos mais uma vez a atenção de todos.